MKUltra. Os segredos sujos do controle mental da CIA. Você acredita que governos democráticos, que juram proteger seus cidadãos, poderiam usá-los como cobaias em experimentos de controle mental? E se eu te dissesse que isso realmente aconteceu, e não é uma teoria da conspiração? Durante décadas, a CIA esteve envolvida em um dos projetos mais obscuros da história moderna. O MKUltra, drogas, hipnose, privação sensorial, tortura psicológica. Tudo isso foi utilizado em nome da segurança nacional. Mas o que de fato foi esse projeto sombrio? Como ele começou? Quem foram suas vítimas? E, o mais perturbador, ele realmente terminou? Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Estamos no auge da Guerra Fria. O medo do comunismo cresce nos Estados Unidos, e qualquer vantagem estratégica contra a União Soviética era considerada vital. Foi nesse cenário paranoico que nasceu o projeto MKUltra, menos uma tentativa desesperada da CIA de descobrir se era possível controlar a mente humana. O nome MKUltra pode parecer enigmático, mas esconde uma operação gigantesca, oficialmente iniciada em 1953, sob o comando de Alan Dulles, então diretor da CIA. O programa tinha um único objetivo: desenvolver técnicas de manipulação psicológica. A agência acreditava que a mente humana poderia ser quebrada e reconstruída, moldada ao bel prazer do governo. Eles queriam criar agentes secretos, programados assassinos inconscientes, espiões que não lembravam das próprias missões, tudo sem deixar vestígios. Para isso, a CIA lançou uma verdadeira cruzada científica. Usaram LSD em doses altíssimas, mescalina, escopolamina, pentotal de sódio e outras substâncias psicoativas. Centenas de experimentos foram conduzidos em prisões, hospitais psiquiátricos, universidades e bases militares. Mas aqui está o ponto mais perturbador. Muitas dessas cobaias humanas não sabiam que estavam participando de um experimento. Elas eram drogadas sem consentimento, submetidas à hipnose, à privação do sono, à exposição prolongada a ruídos extremos e até à eletroconvulsoterapia. Tudo em nome da ciência. Um dos casos mais emblemáticos é o do cientista Frank Olson, bioquímico que trabalhava com armas biológicas. Em 1953, ele foi secretamente drogado com LSD durante um retiro da CIA. Poucos dias depois, caiu da janela de um motel em Nova York. A versão oficial era suicídio, mas décadas depois, investigações revelaram que ele estava paranoico e angustiado com o que tinha testemunhado no MKUltra-. E há quem acredite que ele foi silenciado pela própria agência. A exumação do corpo, feita anos depois, revelou lesões que sugerem homicídio. Outro caso chocante foi o do Hospital Allen Memorial Institute, em Montreal, no Canadá, dirigido pelo psiquiatra Dr. Ewan Cameron. Ele acreditava que poderia apagar a mente de um paciente e reprogramá-la. Com financiamento da CIC, Cameron aplicou choques elétricos, colocou pacientes em coma induzido por semanas e repetia gravações com frases hipnóticas. Muitas vítimas perderam a memória permanentemente. Outras desenvolveram transtornos mentais irreversíveis. A rede de experimentos era ampla. Estudantes universitários, soldados, detentos, pessoas em situação de rua, dependentes químicos, todos foram alvos em potencial. O MKUltra chegou a envolver mais de 80 instituições, universidades renomadas como Harvard, Stanford e Yale, empresas farmacêuticas, hospitais civis e militares, e o mais revoltante, muitas vezes sem que esses locais soubessem que estavam sendo usados como fachada da CIA. Mas por que tanto segredo? Porque o que estava sendo feito era ilegal, inclusive pelas leis dos Estados Unidos. O uso de drogas sem consentimento, a manipulação psicológica e os abusos físicos eram crimes. Para manter o sigilo, a CIA adotava codinomes, queimava relatórios, falsificava documentos e restringia o acesso ao projeto. Tanto que, quando o escândalo finalmente veio à tona, em 1975, durante as audiências da Comissão Church no Senado americano, grande parte dos arquivos já havia sido destruída por ordem do então diretor da CIA, Richard Helms. Mesmo assim, o que restou dos documentos revelou horrores. Mais de 20.000 páginas vieram à tona, detalhando experimentos cruéis, registros financeiros e objetivos do projeto. A opinião pública ficou chocada. Pela primeira vez, o mundo descobria que um governo democrático
havia violado os direitos humanos de forma sistemática e deliberada. As desculpas da CIA, a guerra, exigia medidas extraordinárias. Apesar da indignação pública, poucas pessoas foram responsabilizadas. A maioria dos envolvidos se aposentou tranquilamente. Algumas vítimas processaram o governo, mas os casos se arrastaram por décadas, e muitos, claro, jamais souberam que haviam sido usados como cobaias. Agora aqui entra uma camada ainda mais sombria dessa história. Muitos teóricos acreditam que o MKUltra nunca foi realmente encerrado. O projeto foi descontinuado em 1973, mas há suspeitas de que ele apenas mudou de nome e seguiu em operações secretas. Relatos recentes indicam experimentos similares em bases militares, uso de armas psicotrônicas, manipulação de ondas cerebrais e até uso de tecnologias modernas para controle remoto de pensamentos. Loucura, talvez, mas lembre-se, até os anos 70, o MKUltra também era considerado teoria da conspiração. O impacto cultural do MKUltra é imenso. Ele inspirou livros, filmes e séries como Jason Bourne, Stranger Things, Arquivo X e Minjan. Em todos esses universos fictícios, o pano de fundo é sempre o mesmo: o poder do governo para manipular a mente humana em nome de objetivos secretos. E se isso ressoa tanto com o público, talvez seja porque, lá no fundo, sabemos que parte disso foi e pode continuar sendo real. O que torna o MKUltra tão perturbador é a sua natureza silenciosa. Não eram câmaras de gás, tanques de guerra ou bombas. Era guerra travada dentro da mente das pessoas. Uma invasão invisível, onde a consciência era o campo de batalha. E o pior, tudo foi feito por uma agência que deveria proteger os cidadãos. Hoje, o MKUltra é estudado em universidades como exemplo de abuso ético, mas também serve de alerta. Em tempos de tecnologia avançada, de algoritmos que preveem comportamentos, de inteligências artificiais que analisam emoções, até onde vai o controle sobre a mente humana? E quem decide os limites? O passado mostrou que, em nome da guerra ou da segurança, governos estão dispostos a ultrapassar qualquer barreira. E se foi possível no século XX, por que seria diferente agora? A pergunta não é apenas o que foi o MKUltra, mas o que pode estar acontecendo neste exato momento, nas sombras. Portanto, da próxima vez que você ouvir falar em teorias sobre manipulação mental, controle psicológico ou experiências secretas com humanos, talvez seja prudente não descartar imediatamente como ficção, porque em algum momento da história, essas ficções já foram realidade.